Bem-vindo ao canal Calango Tagarela, Juliano Silva aqui falando. E hoje a gente vai reagir sobre um vídeo, gente, que eu fiquei muito triste em ver, né, do cãozinho Orelha, aqui, justiça pela orelha, né, eu acho que a gente só tem que respeitar os animais. Houve um caso de 4 adolescentes que espancaram o animal quase até a morte, né, no final das contas o animal teve que sofrer eutanásia, né, pegaram madeiras com prego, bateram no animal, fizeram toda a maldade possível com o animal. Há outros relatos que esses adolescentes praticaram a mesma coisa, né? Isso é um pretexto muito grande para a gente refletir sobre a maioridade penal, fazer como faz nos Estados Unidos, né? Cometeu crime, paga pelo seu crime, né? E aqui, tá aqui, ó, esse aqui é o cãozinho Orelha, tá? É um cãozinho comunitário, não fazia mal para ninguém, e esses 4 infratores criminosos tiraram a vida desse animal, né? Isso tomou repercussão, né, mundial aí, né? Tá todas as redes sociais. E tá uma confusão, a família tentou passar pano, e terrível, gente. Eu vou colocar aqui mais para baixo e vamos falar sobre a matéria, né? PCSC, Polícia Santa Catarina, conduz uma investigação para apurar a responsabilidade de um grupo de adolescentes nas agressões que levaram à morte do cão Orelha, um animal comunitário que vivia na Praia Brava, em Florianópolis, tá? E aqui descendo mais embaixo tem a matéria, né? Adolescência é alvo como adolescentes, né, são alvos por morte de animal, né, e eu vou colocar aqui na matéria para vocês entenderem como grave isso é, né, e a gente vai tirar uma reflexão final sobre isso. Começamos com o destaque da Gabi. Em Santa Catarina, a polícia investiga a participação de um grupo de adolescentes na morte de um cachorro. Gabi Garcia, o que a gente já sabe sobre esse episódio que está tomando conta aqui das redes sociais, muitas reações, o que a gente já sabe, hein? Carol, um bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Um caso de extrema crueldade e violência que resultou na morte desse cãozinho chamado Orelha. Era um cão comunitário que era cuidado por moradores da Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, há cerca de 10 anos. Ele que foi agredido e, por causa da gravidade desses ferimentos, teve que passar por eutanásia, que é o procedimento também conhecido como morte assistida. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a participação de um grupo de pelo menos 4 adolescentes na morte do cão Orelha. Por isso, a polícia fez essa operação, cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços desses suspeitos. Opa, suspeito não. Criminosos. É engraçado que a mídia sempre coloca suspeito. A gente sabe que já cometeu crime, já fez o crime, eles são suspeitos de quê? Se eles já fizeram um crime, todo mundo já sabe, eles são criminosos. Suspeito de quê, gente? Todo mundo sabe que foi eles que fizeram, né? Eles são suspeitos de quê? É isso que não entende essa mídia, gente. Então, 2 endereços foram alvo de mandados de busca e apreensão, e a polícia buscou principalmente recolher aparelhos eletrônicos, celulares, computadores dos adolescentes para tentar entender esse crime. E nos endereços, foram dois adolescentes, endereços de 2 adolescentes, alvos de busca e apreensão, e os outros 2 adolescentes, desse grupo de 4 no total, estão fora do Brasil. Segundo a polícia, estão em viagem nesse momento aos Estados Unidos, uma viagem que, pelo que consta, era pré-programada. Os agentes também apuram a participação de o pai de um dos adolescentes e de um policial civil que teriam coagido uma testemunha. Um dos mandados de busca e apreensão tinha o objetivo de localizar uma arma de fogo que teria sido utilizada para ameaçar essa testemunha. Esse objeto não foi localizado. De acordo com a polícia, caso seja confirmada a suspeita de autoria dos adolescentes, o relatório das investigações vai ser encaminhado à delegacia especializada no atendimento ao adolescente em conflito com a lei, em razão da idade dos envolvidos. E olha, só para finalizar, Carol, além do caso do cão Orelha, que foi agredido, espancado e que teve que passar por eutanásia, a polícia também investiga o caso de envolvendo um cão caramelo. Um animal teria sido levado ao mar por um dos adolescentes, teria sido levado no colo, mas ele conseguiu se desvencilhar e sair do mar. Então, felizmente, não aconteceu nada mais grave, mas esse caso também é investigado junto ao caso do cão Orelha. Carol. Então, gente, pra você ver, começa assim, né? É uma psicopatia, começa com animais, depois vai começar com pessoas, começar com esses adolescentes crescerem, porque pra eles é normal fazer maldade. Né? Se jovem, 16 anos, que eu lembro na época quando uma menina pediu para que os adolescentes com 16 anos pudessem votar para presidente do Brasil, e foi aprovada essa lei, por que não aprovou a lei para que eles também fossem responsabilizados? Se com 16 anos já pode ter filho, já pode mudar de sexo, já pode votar,
por que não pode cumprir cadeia como os adultos? Lógico, uma penitenciária lá para jovens e adolescentes. Tem Fundação Casa, Fundação não sei o quê, mas isso daí, gente, não resolve nada. Isso daí é só para poder passar o pano, depois solta. A gente vê um caso muito emblemático, né, que passou muitos anos atrás, que é o caso do Champinha, né, que, imagina, tem a mesma psicopatia, imagina, tirou a vida de 2 adolescentes que foram acampar, né, um casal de namorados, que isso abalou o país inteiro, né, se eu não me engano, acho que foi o Felipe, Café e a Liana, tiraram a vida desses dois jovens, e era o mesmo perfil, de fazer maldade com as pessoas e com os animais, entendeu? Então, assim, se no início já não é corrigido o comportamento desse tipo de pessoa, ou se é possível corrigir, né? Porque psiquiatras e neurocientistas, psicólogos dizem que psicopatia não é curável, né? A pessoa é aquilo, ela nasceu com a maldade já nela, né? Então tem que impedir que pessoas como essas cheguem até perto de animais, né? Porque de pessoas, é tão difícil lidar com uma situação dessa. Você vê que a gente é abastada, que tem dinheiro, que vai para os Estados Unidos, né? Tem até colega de escola deles que falou que eles eram bem complicados, apontavam muito. Então, estão dizendo que estão sofrendo ameaça, a família desses jovens aí, estão com medo agora, né? Devia ter pensado antes de fazer a maldade com o cãozinho, né? Então, a única coisa que eu tenho para dizer é a justiça pela orelha, que isso sirva, né? Infelizmente aconteceu, mas que sirva de exemplo para que os adolescentes entendam que não podem fazer tudo, que não é de qualquer jeito, que fez não vai acontecer nada com ele, né? Tem que ter leis, a lei tem que mudar, a maioridade penal, para mim, tem que ser voltada, né? Tem que fazer como nos Estados Unidos, tem 15, 16 anos, fez um crime hediondo, tem que pagar pelo seu crime, né? Não, tem que ser individualizada a pena. Não, eu sei que os pais, nesse caso, foram coniventes, né? Tentaram passar o pano, que é errado também, devem ser punidos, mas se o jovem apronta, os pais não sabem, não pode punir os pais, né? Tem que punir o jovem, né? O jovem que é responsável pelos seus atos, 16 anos já tem que ser responsável. Não tem essa, entendeu? País de primeiro mundo, um adolescente vai pagar pelo seu crime. Né? Isso é um pretexto para a educação desde criança, né? Desde criança, antigamente, eu mesmo levava de chinelada, levava uma cintada, não morri não, gente. A gente aprendi que tem que respeitar o próximo, respeitar o ambiente, ser educado, né? Saber também por limites, saber que lixo é no lixo, que a gente tem que respeitar a natureza, respeitar os animais, respeitar os mais velhos. Parece que ninguém respeita mais nada, parece que as pessoas que são mais jovens hoje, a geração, né, de hoje em dia, acha que fazer barulho é bonito, andar de moto é bonito, empinar moto é bonito, tocar funk, dar o chão com músicas extremamente vulgares é bonito, né, idolatrar pessoas toscas é bonito. Então, gente, pelo amor de Deus, né, as pessoas têm que entender que o respeito começa quando você dá para os outros e você vai receber de volta. Não você ser tosco. Quando você é tosco, você tem esse tipo de psicopatia, comportamentos horríveis, você não vai ser visto como uma pessoa boa, intelectual, inteligente. Não é quanto pior, melhor. Você vai ser visto como um idiota, um palhaço da vez. Vão ter aqueles grupinhos que vai rir de você, né? Mas a maioria são seus amiguinhos, mas a sociedade vai achar ridículo o que você está fazendo. Entendeu? Então, justiça pela orelha, tomara que esses jovens sejam punidos, que esse caso seja de exemplo para os jovens entenderem que tudo tem limite e que espero que a lei mude, que seja votada uma lei para que jovens adolescentes nessa faixa de idade de 16 anos respondam pelos seus crimes, né? E os pais saberem que criação tem que ser desde berço, né? Não é em onda aí de marqueteira, de apresentadora de TV, dizer que uma coisa é espancar uma criança, outra coisa é educar o seu filho, tá? O seu filho é importante para você, é sua responsabilidade, você trouxe para o mundo, então você tem que dar para o seu filho a melhor educação que você puder dar, né? Para que ele cresça um adulto responsável, que respeite a natureza, os animais e as outras pessoas. Então esse é o vídeo de hoje, deixa um like, se inscreva no canal para novos vídeos. Tchau, tchau.